42-34, o Senado escreveu história. Rejeitou Jorge Messias, o escolhido do Lula, pro STF. Isso aí todo mundo já viu. Mas o que poucos estão enxergando é como esse placar também assinou a certidão de óbito do Senado do governo Lula. Nesse vídeo eu vou mostrar o que ninguém tá falando. O que essa derrota significa, por que ela era inevitável, quem que tava por trás disso realmente, o que foi negociado nos bastidores e o que vem a partir de agora. Existe uma regra não escrita em política brasileira. Ela não tá na Constituição, nem em nenhum regimento. Mas todo presidente que já navegou no Congresso sabe. Antes de anunciar qualquer coisa ao país, você avisa quem precisa ser avisado. O Lula esqueceu. Em 20 de novembro de 2025, o Diário Oficial publicou o nome de Jorge Messias pro STF. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, soube pela imprensa. Não por uma ligação, não por uma mensagem de Lula. Pela imprensa. E quem conhece a história do Davi Alcolumbre sabe que aquilo custaria caro. O Alcolumbre nasceu no Macapá, ele começou como vereador aos 24 anos. Passou 3 mandatos na Câmara Federal, foi eleito senador em 2014 e em 2019 tornou-se o presidente mais jovem da história da casa. Ele fez tudo isso sem ser rico, sem ter uma família politicamente influente, sem o tipo de base eleitoral que produz presidenciáveis e dinastias políticas. O que Alcolumbre tinha era outra coisa. Ele tinha uma memória extraordinária para gestos políticos. Quem conviveu com ele descreve. Ele lembra de tudo. Lembra quem ligou e quem não ligou. Quem avisou e quem não avisou. Quem pediu e quem simplesmente anunciou. E para Alcolumbre, que queria o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na vaga do STF, o gesto foi lido como desprezo. A partir do momento em que ele se sentiu desprezado, a rejeição do Messias deixou de ser possibilidade e virou uma meta por parte de Alcolumbre, para passar uma mensagem muito clara para o governo. Ou você negocia comigo, ou então não tem negócio nenhum. Só que o Alcolumbre, ele não é ingênuo, né? Ele conhece as regras do jogo. Ele sabe que o governo Lula poderia retalhar usando o STF para desengavetar qualquer processo dos muitos que ele tem. Sim, é assim que a banda toca no Brasil. Vocês já deviam saber disso a essa altura do campeonato. Por isso, ainda faltava uma peça, porque bater de frente com o Planalto sem proteção nenhuma seria suicídio. Só que aí é que a história muda. O Alcolumbre sabia que o Alexandre de Moraes não queria o Messias no STF também, porque o Messias era aliado e indicado do André Mendonça também. Isso aumentaria o poder do André Mendonça, que a gente sabe que no caso do Banco Master está indo contra as orientações e os desejos do Alexandre de Moraes. Bingo! A peça que faltava tinha sido encaixada. O Alcolumbre ia segurar essa indicação no Senado e o Moraes ia segurar os processos no STF. E ambos, Alcolumbre e Moraes, estariam felizes e protegidos. Bom, o governo viu isso e tentou reverter o placar com tudo que tinha. O Messias foi lá, percorreu 79 dos 81 senadores, o Planalto liberou 12 bilhões em emendas parlamentares, o governo negociou cargos em agências reguladoras, mobilizou ministros do STF, o vice-presidente Alcolumbre e até o ministro da Defesa. Olha, foi a maior operação de articulação política disparada já montada para uma indicação ao Supremo Tribunal Federal. Só que não adiantou, né? Na manhã da votação, antes da sabatina começar, o próprio Alcolumbre avisou que tinha cerca de 50 votos para barrar o Messias. Minutos antes, ele ajustou a estimativa dele e ainda cantou a pedra. Acho que vai perder por 8 votos. Está encerrada a votação. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Perder por 8. Dito e feito, o resultado final foi 42 contra, 34 a favor. Exatamente 8 votos de diferença, como a Alcolumbre anunciou. E a mensagem ali pro governo já estava dada. Olha, é infinitamente mais fácil não quebrar minha confiança do que tentar reconstruí-la depois. E a partir dali, seria como ele quisesse. Ou avisa o chefe antes, ou não tem negócio nenhum. Pois bem, com a rejeição, o Lula precisa indicar agora um novo nome. E agora tem 3 opções. A primeira é insistir no nome próprio, o que significa arriscar uma segunda rejeição histórica que a República jamais viu em toda a sua história. A segunda opção seria ceder e indicar Pacheco, o escolhido de Alcolumbre e Moraes, o que significaria para Lula governar de joelhos até o fim do mandato. E a terceira opção seria não indicar ninguém agora e esperar passar as eleições. O problema dessa última opção é que ela tem um nome, chama-se Flávio Bolsonaro. Se o Lula perder a eleição de outubro, a vaga vai de bandeja para o seu adversário. Mas essa terceira opção ainda tem um terceiro problema. O Alcolumbre, que não acredita em nada e negocia tudo, não ia dar esse presente para a oposição de graça. Então, ele cobrou o seu preço antes. E o que ele fez? Para trabalhar contra o Messias, ele pediu apoio para sua reeleição em 2027 e 2028 como presidente do Senado. Ou seja, mesmo que o Lula fosse reeleito e indicasse só depois das eleições um novo nome, tem grandes chances de ele encontrar Alcolumbre no próximo mandato. Ou seja, parece que o Lula de alguma forma vai ter que ceder, ainda que isso possa diminuir muito o poder do governo. A vaga, no entanto, é só parte de um problema muito maior. Os interlocutores do presidente já defendem retaliação. Já se fala em demitir todos os indicados do Alcolumbre no governo e trabalhar para derrotar os seus candidatos no Amapá em outubro. Para essa ala, o rompimento deveria ser inevitável. Qual que é o problema disso?
Romper com o presidente do Senado em ano eleitoral tem consequências fortíssimas. Isso porque o mesmo Senado que rejeitou o Messias também vai votar o fim da escala 6x1, a PEC da segurança pública, o projeto antifacção, a regulamentação do trabalho por aplicativos. Todas as pautas que o governo listou como prioridade para 2026. Todas pendentes de um plenário agora encorajado a dizer não. Mas ainda tem outro problema, o PL da dosimetria. Mas para trabalhar a favor do PL da dosimetria, claro, como sempre, o Alcolumbre cobrou o seu preço. Ele pediu para enterrar a CPI do Banco Master, que beneficiaria ele e o próprio Alexandre de Moraes. Percebem agora o jogo? Essa é a política atual do país, amigos. Um simples balcão de negócios, onde os interesses do povo é colocado em último plano. E aqui a gente chega a um ponto em que nenhum aliado do governo quer dizer em voz alta, mas que a aritmética do Senado já disse com muita clareza. Juridicamente, o mandato do Lula vai até início de 2027. Na prática, o mandato do Lula acabou essa semana. Com o Senado de oposição agora encorajado pela maior derrota imposta a um presidente em 134 anos, as pautas prioritárias seguem em banho-maria. E agora a gente tem uma vaga no STF que pode parar nas mãos do adversário. O que resta para o governo? Administrar o calendário até outubro. O Brasil não está mais sendo governado. Nada mais importante a favor do governo deve passar esse ano. Só pautas contrárias ao governo. O Brasil está esperando apenas a próxima eleição. Eu sou Léo Siqueira, economista e deputado. Se você gostou desse vídeo, passe ele pro seu amigo e segue a minha página.